Shalom pessoal, a paz do Eterno. Estamos começando mais um estudo bíblico, mais um vídeo sobre as parábolas do nosso Senhor Yeshua. Como eu já falei em outros vídeos, vamos fazer as 40 parábolas contadas por eles e explicar cada uma delas, o seu significado, o que é que representa naquela época, no tempo de hoje, para que a gente possa aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus, sobre as Escrituras. E hoje a gente vai fazer a terceira parábola, que é a parábola do tesouro escondido. Muito interessante essa parábola. A gente vai aprender muito com ela, mas nós precisamos entender que para entender a parábola, eu preciso pegar o contexto. Para quem ele está contando essa parábola? Em que momento? Quem era o público que estava ouvindo essa parábola? Então, abra a tua Bíblia em Mateus capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 3, para que a gente possa entender a parábola do tesouro escondido. Em Mateus capítulo 13, no versículo 1, ele diz assim: Naquele dia, saindo Yeshua de casa, sentou-se à beira-mar. Versículo 2. Em torno dele, reuniu-se uma grande multidão. Por isso, entrou no barco, sentou-se e enquanto a multidão estava em pé na praia, versículo 3, e disse-lhe muitas coisas, contou em parábolas. Então, meus irmãos, o nosso Yeshua ele estava no barco e os seus discípulos, os apóstolos, a multidão, aqueles que creram no Messias, na mensagem, eles estavam à beira-mar, ouvindo essa parábola. Então já entendemos quem era o público. Eram os discípulos, eram os apóstolos, seus seguidores. E o nosso Yeshua contou várias parábolas. E uma dessas parábolas é a parábola do tesouro escondido, que está no versículo 44 de Mateus capítulo 13. Olha que interessante. No versículo 44, ele diz: O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo. O homem o acha e torna a esconder, e na sua alegria vai, vende tudo o que possui e compra aquele campo. Olha que interessante. Nós precisamos entender que naquela época do nosso Yeshua não existia banco, O que as pessoas faziam? Elas pegavam o seu ouro, o seu objeto de valor, ia para trás de casa, fazia um buraco e enterrava aquele tesouro ou algo de valor que eles tinham. Ele enterrava, literalmente, e deixavam ali por segurança, para que ninguém pudesse roubar. Quando o nosso Senhor conta essa parábola, aquela multidão que está ali na praia, as pessoas estavam compreendendo. Nosso Senhor Yeshua, ele usou algo que era cotidiano daquelas pessoas. Era um tesouro escondido no campo. O que representa o tesouro? O tesouro dentro da parábola representa a palavra. Olha que interessante. O tesouro representa a palavra de Deus, a verdade, as Escrituras. Eu e você, nós precisamos ter isso no nosso coração. Ter a palavra de Deus como algo de valor, como algo precioso, como algo importante. Para que quando a gente encontrar a verdade, a gente possa se alegrar. Como na parábola o homem que encontrou o tesouro, ele se alegrou. Ele ficou feliz por ter encontrado aquele tesouro. Eu e você precisamos ter esse sentimento de encontrar a verdade e ficar alegre, para andar no caminho de Deus, lembrando que só existe um, irmão. Só existe um caminho que nos leva ao Criador. E o mundo, infelizmente, aparece vários caminhos. Nos mostra, vários caminhos. Mas só existe um. Mas eu só vou conhecer esse verdadeiro caminho de Deus se eu encontrar esse tesouro, a palavra de Deus, as Escrituras, a verdade. Para isso ficar mais claro, abra a tua Bíblia em Provérbios, capítulo 2, e versículo 4 ao 6. Olha o que Salomão diz. Versículo 4.
se procura a sabedoria, como se procura a prata, e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você certamente entenderá o que significa temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus. Então, o que Salomão está dizendo é aquilo que o nosso Yeshua quer mostrar naquela parábola aos discípulos, aos seus seguidores, à multidão, que eles possam buscar a verdade, o evangelho, a boa nova, como quem busca um tesouro, algo precioso, algo de grande valor. Aí, dessa forma, eu vou demonstrar que eu amo o Eterno, que eu amo os seus mandamentos, que eu quero realmente viver na sua presença, obedecendo, fazendo a sua vontade. Então é esse sentimento que nós devemos ter no nosso coração. Essa alegria de buscar a verdade da palavra, de encontrar esse tesouro, de ler as Escrituras todos os dias, de começar a compreender as verdades da palavra de Deus. Como Salomão está dizendo aqui em Provérbios 2, do 4 ao 6. E quando o nosso Yeshua conta essa parábola, ele está demonstrando isso aos seus discípulos, que eles tenham essa alegria. Eu e você precisamos também ter isso em nosso coração. Parar de estar só ouvindo as pessoas falarem. Buscar as Escrituras, buscar as verdades que está escrita como ouro precioso. Aí dessa forma eu demonstro a mim mesmo, a Deus e às pessoas o quanto eu amo o Eterno. Porque eu estou colocando em primeiro lugar a sua palavra, a sua verdade. E no versículo 6 ele diz: pois é o Senhor quem dá a sabedoria, e de sua boca vem a compreensão e o discernimento. A boca do Eterno é a palavra. O Eterno já falou para nós diante das Escrituras, pelos profetas, pelo Filho do Eterno, pelos apóstolos. A palavra, as Escrituras é a boca de Deus. Então, nós precisamos ter esse sentimento, essa alegria, essa vontade de ler as Escrituras todos os dias, de conhecer essa verdade, de buscar esse tesouro que está escondido. Há muitas verdades escondidas, meus irmãos, que o mundo não pregou. Aí a gente tem que agora correr atrás, buscar e tentar encontrar esse tesouro, essa pedra preciosa que é a palavra. E isso nós devemos ter no nosso coração, esse sentimento de amor, de respeito e de vontade de estar na presença de Deus. Só obedecendo a palavra. Como é que eu vou obedecer a Deus sem conhecimento? Então é isso que o nosso Yeshua quer transmitir com essa parábola. Mas em seguida ele diz algo para nós. Quando ele disse: o homem o acha e torna a esconder. Na sua alegria, vai, vende tudo o que possui e compra aquele campo. O que ele está dizendo com isso? O que é comprar aquele campo? Dentro dessa parábola, comprar significa obedecer. Se o tesouro é a verdade da palavra de Deus e eu procuro e aí encontro o verdadeiro caminho, a verdadeira doutrina, então agora eu vou começar a obedecer. Mas quando ele disse que volta atrás esse homem, vende tudo o que tem para comprar aquele campo, para adquirir aquele tesouro, o que significa? A sua renúncia. Nós precisamos renunciar a muitas coisas no mundo para seguir o Eterno. Eu não posso seguir o Eterno de todo jeito. Não, tem que ter renúncia. Eu preciso me afastar de muitas coisas. Eu preciso ser uma nova criatura. Eu preciso me renovar a cada dia. Muitas coisas que eu fazia, eu vou deixar de fazer, que não agradavam o Eterno. Então, é essa a ideia de vender tudo e comprar aquele tesouro. Quer dizer, obedecer a palavra e deixar aquela vida que eu vivia de desobediência, de falta de conhecimento que eu tinha da palavra de Deus. Isso para ficar mais claro, abre a tua Bíblia em Marcos, capítulo 10, versículo 28 ao 31. Olha o que Pedro disse junto com os apóstolos ao nosso Senhor Yeshua. Aí a gente vai entender. Versículo 28 de Marcos, capítulo 10, ele diz: Pedro começou a dizer: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Deixamos tudo e te seguimos. Então,
Pedro e os apóstolos colocaram a palavra, o ensinamento, a boa nova, o caminho de Deus como prioridade da vida dele. O deixar tudo para trás é começar primeiramente a obedecer a Deus e os seus mandamentos. É isso que Pedro está dizendo. Versículo 29. E Yeshua declarou: em verdade vos digo que não há quem tenha deixado casa, irmão, irmã, mãe, pai, filhos ou terras por minha causa e por causa do evangelho. Olha, tá vendo? O deixar pai, mãe, filha, não é que você vai rejeitar essas pessoas, deixar de falar com elas, não. Ou você vai vender tudo que você tem. Não, não é isso. O sentido aqui é de que eu primeiro tenho que obedecer a Deus. Eu tenho que obedecer o Eterno, eu tenho que obedecer os mandamentos. Mesmo obedecendo os mandamentos, se for possível, essas pessoas ficarem com raiva de mim ou se afastarem de mim, eu não posso fazer nada. O que nós precisamos fazer é obedecer primeiramente o Criador, ao Eterno, e deixar de se apegar aos bens materiais daqui da terra. As pessoas se apegam muito aos bens materiais, à riqueza, como ele falou aqui, vender o campo. Significa isso, as pessoas se apegam a isso, a carro, a casa, a dinheiro, aos bens materiais, e às vezes esquece um pouco de Deus. E o que ele quer dizer com aquela parábola é justamente isso. Quando eu volto e vendo tudo o que tenho para comprar aquele tesouro, é justamente isso. É que eu desapego as coisas materiais e começo a buscar as coisas espirituais, que é a palavra de Deus, que é a obediência. E dessa forma eu vou estar apto a receber a salvação, porque eu estou priorizando o Eterno na minha vida. Eu estou colocando Ele e os seus mandamentos em primeiro lugar. E em seguida ele diz, veja que ele está dizendo também que é por causa do quê? Do Evangelho. Então, o Evangelho que está dentro das Escrituras, infelizmente, é diferente que o mundo prega. Só existe um caminho, uma doutrina, uma fé, um único Deus, um único batismo, um único Salvador. Então, muitas pessoas aí pregam um Evangelho diferente. Mas quando você encontra esse tesouro que estava escondido, que é as verdades da palavra de Deus que o mundo não pregou para você, aí você agora vai se moldar às coisas de Deus, vai deixar as coisas que você fazia que não agradavam ao Eterno e vai começar a obedecer a quem? Ao Criador, por meio do seu Filho amado, e este é os mandamentos. E em seguida ele diz, versículo 30, que não receba 100 vezes mais desde agora, neste tempo, casa, irmão, irmã, mãe, filhos e terra, com perseguições, e no mundo futuro a vida eterna. Olha o que ele está dizendo. Vai ter perseguições e dificuldades por você realmente obedecer o Criador, mas isso vai valer a pena. Por quê? Você vai ganhar o que é mais importante na vida do ser humano, a vida eterna. Versículo 31, muitos dos primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Cuidado, meus irmãos, que a obediência, a perseverança, ela tem que existir quando, a partir do momento que eu encontro a palavra, que eu encontro essa verdade e se converto, faça a vontade do Criador, para que você possa permanecer na verdade, na obediência e na presença de Deus. E na vida do Filho do Homem, você possa ganhar o que é mais importante, a vida eterna. E para isso ficar mais claro, para que a gente possa entender um pouco mais, em Filipenses capítulo 3 e no versículo 7 e o versículo 8, o apóstolo Paulo diz algo bem interessante aos irmãos de Filipenses, dizendo, entretanto, tudo que me servia de vantagem, considero por causa do Messias de vantagem. Então, quando Paulo se converte, quando Paulo começa a obedecer ao Criador, ao Messias, Paulo, ele entendeu de tudo aquilo que ele já vivia, que achava que era vantagem para ele, que na verdade não era, era desvantagem. Isso acontece também na nossa vida. Quando nós conhecemos a verdade, quando nós encontramos esse tesouro que estava escondido, é a revelação da verdade de Deus. E eu tenho esse desejo no meu coração de buscar a palavra, como quem busca esse tesouro escondido, esse algo precioso, algo valioso. Aí eu vou entender o que é amar o Eterno e obedecer seus mandamentos. Porque essa vontade
está dentro do meu coração, de buscar a verdade. Paulo se sentia assim. Paulo sabia de que quando ele se converteu e começou a levar a boa nova do evangelho ao coração das pessoas, e ele sabia a promessa dele na vida dele, ele sabia que a vida que ele vivia era uma vida não de vantagem, sim de desvantagem. E no versículo 8 ele conclui: não apenas isso, considero todas as coisas inferiores, em comparação com o valor supremo de conhecer o Messias Yeshua como meu Senhor. Por causa dele, abri a mão de todas as coisas e considero-os lixo, a fim de obter o Messias. Então ele abriu a mão de todas as coisas que ele vivia. Então, o que Paulo está dizendo junta com a parábola do nosso Yeshua, quando ele disse que o homem, ao ver o tesouro no campo, volta, vende tudo o que tem para comprar aquele campo e adquirir um tesouro. Paulo fez a mesma coisa. Então, a vida que Paulo vivia, ele deixou tudo para trás. E ele sabia que aquilo que ele vivia era desvantagem por aquilo que ele conheceu no caminho de Damasco, que a gente já sabe da história, quando Paulo se converteu e se tornou um homem de Deus. E agora ele sabe da promessa que o Eterno tem na vida dele. É por isso que ele diz no versículo 8: não apenas isso, considero todas as coisas inferiores em comparação com o valor supremo, olha que interessante, de conhecer o Messias como meu Senhor. E por causa dele, abri mão de todas as coisas e considero lixo, a fim de obter o Messias. É essa entrega, é essa vontade que Paulo tem, que eu e você também devemos ter. E dentro dessa parábola, algo bem interessante, o que nosso Yeshua conta àqueles discípulos, àquela multidão. E para ficar mais claro, eu vou dar uma resumida. 2 Reis, capítulo 22 e 2 Reis, capítulo 23, depois você lê com calma por completo. Existia um rei chamado Josias. Ele mandou seu escrivão Safã ir na casa de Euquias, para que ele, aí lá no tesouro, pegar todos os seus pertences, algo de valor, e entregar às pessoas que estavam reconstruindo o templo, naquela época do rei Josias. Mas ao tentar buscar essas coisas de valor, ele encontra Euquias, o livro da lei que estava perdido. Olha que interessante. E ao encontrar aquele livro, ele conta ao rei, o rei começa a ler, ele rasga suas vestes com sinal de tristeza, protesto e também com sinal de alegria, porque ele encontrou o tesouro que estava perdido, que era o livro da lei. Mas é interessante de que, eu vou ler só o versículo 3 do capítulo 23, ele reúne todo mundo de Judá e de Jerusalém para que ele pudesse ler aquele livro e para que as pessoas entendessem a verdade que estava perdida, escondida. E em 2 Reis, capítulo 23, e versículo 3, ele diz: o rei se colocou em pé junto à coluna real, diante do povo, e na presença do Senhor, ele e o povo fizeram uma promessa sincera ao Senhor. Obedeceriam ao Senhor de todo o seu coração e de toda a sua alma, e praticariam os seus mandamentos e as suas leis, confirmada as palavras da aliança escrita nesse livro. Quando Euquias encontra esse livro, entrega ao rei Josias, e ele lê para todas as pessoas de Judá e de Jerusalém, e ele fica muito alegre com aquilo que ele adquiriu. Isso nos mostra de que eu e você precisamos também ter essa alegria. E a esse rei, ao encontrar esse livro, ele lê para todo o povo, e o que está escrito era para que eles obedecessem os mandamentos de Deus, a palavra do Eterno, cumprisse seus mandamentos e amasse o Eterno de todo o seu coração e com toda a sua alma e com toda a sua força. É isso que nós precisamos ter. Colocar o Eterno, seus mandamentos em primeiro lugar. Mas eu preciso buscar, eu preciso encontrar esse tesouro que estava perdido, como o rei também encontrou e comunicou ao povo, e o povo começou a obedecer, a fazer a vontade que estava escrito no livro da lei. E é interessante que você, quando lê depois o capítulo 23 e 22 de 2 Reis, você vai entender que ele começa a quebrar tudo,
todas as estátuas, todos os ídolos que estavam ali, porque o que estava escrito no livro da lei era abominável aos olhos do Eterno. Ele começa a modificar tudo, ele começa a limpar tudo. Tudo que era de paganismo ele jogou fora e só ficou o que estava escrito no livro da lei, porque ele encontrou um tesouro que estava perdido. Então, quando você encontrar esse tesouro, que é a palavra de Deus, que é a verdade, que tem muitas verdades escondidas que o mundo não vai revelar, meus irmãos, mude de vida, modifique a tua vida. Esqueça as coisas que você já viveu e comece a viver algo novo. Renova a tua vida, renova teu comportamento em relação a Deus, em relação ao próximo. Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre a parábola do Eterno e que, lembrando, o tesouro escondido é a palavra. O homem que compra aquele campo para adquirir o tesouro significa as pessoas que renunciaram à vida que viviam, uma vida de desobediência, e começaram a obedecer só a Deus. Essa é a terceira parábola. Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre a palavra de Deus. Fique em paz e que o Eterno os abençoe.